Olá, meus amores, tudo bom com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Gláucia Gomes e hoje eu vim trazer o passo a passo de como costurar e cortar um short infantil saruel de 4 anos, pessoal, é isso mesmo. A gente vai cortar e costurar. E depois eu vou trazer a modelagem no próximo vídeo de como fazer a modelagem de vocês aí na sua casa. Então vamos lá para nossa vinheta. Então aqui eu vou mostrar para vocês as medidas, tá? Então aí eu tenho 3 centímetros do cós. Aí a gente vai cortar 6 centímetros na hora. Aí temos 2 centímetros, só que é enrolada 2 vezes. Então a gente não vai cortar 2 centímetros, a gente vai cortar um pouquinho a mais, tá? E aí temos 17 centímetros. Aí também temos 26, na verdade 25,5, tá? Desculpa, 25,5 de comprimento. E de largura a gente tem 35,5 de largura. Então esse é o molde base, sendo que a frente dele tá errada porque foi um molde teste, mas a parte traseira tá certa, tá? Então se quiser com a costura no meio, é desse jeitinho aí que corta, tá? E sem esse buraco no meio, tá, gente? E sem a costura no meio, a gente só vai usar a parte traseira, tá? Esse é um molde que só eu entendo. Então, na hora de eu trazer outro vídeo, uma modelagem, eu vou estar explicando sobre isso pra vocês. Esse molde exclui, não se baseie por esse molde, que é só eu que entendo a minha remodelagem, tá? Então, aí eu tô tirando o total, né, da quantidade de centímetros que a gente vai precisar, que é 42 de largura e 37,5 de comprimento total, já com a margem de costura, tá? Aí, como vocês podem ver, eu tenho esse pequeno retalhozinho que justamente vai dar para fazer certinho a medida e vai sobrar bem pouquinho, né? Então, eu dobrei ele e vou posicionar aquela parte do molde ali, ó, tá vendo? Aonde vai ser cortado a parte de baixo. Desse jeitinho aí. Coloquei uns pezinhos pra poder não fugir, pra não correr, pra não dar erro do corte, pra não ter que ficar riscando, que eu sou muito preguiçosa pra ficar riscando. Essa parte aí corta reto, desse jeitinho que eu vou fazer agora, ó. Corta reto pra não dar defeito e depois começa a fazer a curva na hora do corte. Usando a ponta da tesoura, não é o ideal, mas não tem como, a curva, a gente tem que usar a ponta da tesoura, vai devagar para poder chegar até o final. Depois tira um pouquinho aí dessa parte de baixo, tá? Vai até o final e deixei até um pouquinho mais de margem, porque eu queria um pouquinho maior pro meu filho, né? E depois é só cortar ali do lado, que já tá a margem de costura no molde. Então a gente vai cortando. O ideal é uma tesoura base, que ela não saia muito da mesa na hora de cortar, para não dar defeito no corte, tá bom? Então o ideal é uma tesoura com uma base reta, um ângulo reto. Essa parte aí de cima eu também não vou cortar, vou deixar assim, tá? Porque eu, como eu falei, eu quero um pouquinho mais comprido pro meu filho, que o meu filho é uma criança bem grandona. Vou tirar os pezinhos, vou tirar o molde. E agora eu vou fazer a parte da frente. Vou separar para não dar erro, né, gente? Porque as costas já tá pronta. A gente corta junto e depois a gente só modifica a parte da frente, porque eu acho que assim fica bem mais fácil. Tá vendo como não tem costura no meio? Aí na hora de costurar é só costurar as laterais e a parte de baixo ali.
Então, eu tô ajeitando aqui bem direitinho. Eu tô narrando esse vídeo, gente, porque no dia tava com muito barulho, muitos fogos, então, televisão alta. Então, eu falei assim, não, eu vou gravar, não vou deixar de gravar vídeo e vou narrar. A parte da frente eu vou tirar 3 centímetros e vou dali, da parte da curva, tá vendo? Até a parte da ponta lá, onde não tem dobra. Vou aqui da parte da onde tá a curva, do jeitinho que tá aqui no vídeo, e vou cortar até lá o final, que já é o suficiente para a parte da frente. E aí eu tirei, ó, 3 centímetros, até um pouquinho mais, 3,5 centímetros. Então ficou desse jeitinho aí, como vocês podem ver, tá vendo? A parte da frente é um pouquinho menor. E a parte ali de baixo também eu tirei um pouquinho, mas não precisa tirar no saruel. É opcional, tá bom? Agora vamos passar a costura nas pontas, costura reta e o zigue-zague para poder fazer o acabamento. Retrocesso no início, retrocesso no final. E agora é só seguir a costura, que eu vou passar a costura reta nos dois lados e depois eu vou finalizar com um zigue-zague. Quem tiver overlock, overloca. Quem não tiver, passa o zigue-zague, que a máquina doméstica ela faz de tudo, gente, de tudo. Você que faz roupa só para você e para família, não é necessário ter uma overlock, só se você quiser ter, né? Aí tudo bem. Então, enquanto isso, que a gente tá passando a costura, como eu falei que eu tô narrando esse vídeo, né? Eu vou aproveitar, retrocesso no início e no final sempre, tá, gente? Não esqueça disso. Vai juntando o tecidinho e vai passando devagarzinho. Aí agora aí eu tô fechando a parte de baixo, tá? Do short, você vai girando devagarzinho e passando a costura e vai girando, passando a costura bem devagarzinho até o final, tá bom? E aí depois agora é só passar o zigue-zague em tudo, desde as duas laterais, desde a parte de baixo ali. Eu dei esse pique pra na hora de virar não ficar aquele defeito, né? Aquele negócio enrugado, tá? Então o pique ele é ideal para isso, tá bom? É super importante o pique aí na bermudinha, o shortinho saruel, tá? E é um shortinho muito fresquinho, bem levinho, confortável, veste bem, tá? E é menino, mas também pode fazer pra menina. É só botar um lacinho e dá pra fazer pra menina também. Não é necessário só de menino, é um unissex. Então eu finalizei com zigue-zague e agora eu vou vir com a tesoura refilando bem no cantinho, porque esse zigue-zague que eu passei, ele tem um pontinho reto e um zigue-zague. Então ali bem pertinho do pontinho reto, eu vou refilando. O que é refilar? Refilar é cortar, tirar o excesso da margem que ficou ali, para não ficar esse negócio feio e incomodar a criança, tá bom? Então, a modelagem de shortinho de 4 anos, tá? Pra criança que é grande, eu aconselho fazer um pouco maior, porque pelo menos o meu filho, de 4 anos, fica certinho nele e ele tem 3 anos. Então, para criança maior, eu aconselho vocês fazerem um pouquinho maior, um centímetro, aumentar pelo menos meio centímetro ou 1 centímetro a mais, né? Se o seu filho é maior. O tamanho que eu tô fazendo é tamanho M, tá? Esse tamanho que a gente tá fazendo shortinho é tamanho M. Para aumentar pro tamanho G, aumenta mais 1 centímetro. Então, é só seguir a costura. E assim que eu finalizar a costura, eu também vou fazer a mesma coisa que eu fiz lá embaixo. Vou refilar ali dos lados o excesso da margem de costura. O tecido que eu tô usando é um tecido tricoline e eu estou usando a agulha número 9 para costurar. É importante, quanto mais fino o tecido, mais fina a sua agulha para não causar defeito na sua peça, tá bom? Tô usando a tensão número 4, que é o ideal para esse tipo de trabalho, ok? Chegando no final, finaliza com retrocesso. Então aqui eu já costurei essas partes do lateral do saroel. O acabamento ficou assim desse jeitinho, não sei se vai dar para visualizar direito, né? Com a costura reta e o zigue-zague com os piques para na hora de virar não ficar aquela embolação. E os lados também ficou com essa finalização, eu achei muito bonito. Então não vai desfiar, ficou uma peça firme, bem acabada.
E aí o final, eu não gravei porque é só dobrar 2 vezes a bainha, que fiz uma bainha enrolada, e lá em cima também botei o elástico e fiz como se fosse bainha enrolada. Como aqui no nosso canal já tem como colocar o elástico em 4 etapas, eu não achei necessário gravar, até mesmo porque meu telefone descarregou e eu tive que dar banho no meu filho. Então fica aí a dica. Olha o tamanho para vocês poderem ver, né? Que eu fiz um pouquinho maior, né? Para o meu filho não perder rápido. E é isso, tá? Botando juntinho aí para vocês verem que o tamanho é o mesmo. Eu só aumentei um pouco da parte de cima e de baixo. Esse é o outro shortinho que eu fiz para ele, só que eu fiz isso daí com um tecidinho que estica, que eu não lembro agora o nome desse tecido. Esse é tecido bem fresquinho, bem confortável, bem molinho, tá? Só que esse tem a costura no meio, para como vocês podem ver ali, tá vendo? Esse tem a costura no meio, que é outro tipo de modelagem que depois eu vou trazer aqui pro canal também, para vocês poderem ver a diferença da costura do meio para a costura sem o meio. Então aí, finalizado com sucesso, tá? E é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, deixa aquele like, não esqueça de deixar o like, se inscreva aqui no nosso canal, curta, compartilhe e comente. E até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!